Olá, boa noite. Boa noite para os unicórnios, tribo dos unicórnios valentes. Eu espero que vocês venham chegando, colocando aqui o seu unicórnio, fazendo seus comentários, participando para fazer essa live grandiosa. Espero que já já a gente tenha aqui alguns unicórnios. E hoje o que eu vou conversar com vocês, o que eu trouxe para compartilhar com vocês, tem a ver com a ousadia de não ser uma cópia. Ousadia de ser original. Oi, Priscila. Que bom ter você aqui, Priscila. Fiel companheira nas lives, adoro. Hoje eu estou comentando, Priscila, que a gente vai conversar sobre a ousadia de ser original, né? De não ser uma cópia. Não ser uma cópia. O que é ser uma cópia, né? O que é ser original? Vou trazer aqui também algumas historinhas que a gente vê por aí e que nos inspiram. Então, vamos falar disso, da originalidade. Talvez vocês lembrem. Oi, Rose. Boa noite, Rose. Estou comentando aqui que hoje nós vamos falar sobre ser original e não sermos uma cópia. Cópia, basta as máquinas que fazem cópia, nós não. E eu vou trazer também algumas reflexões, recheado de algumas histórias, né? A gente gosta de ouvir histórias, geralmente. Vocês com certeza conhecem aquele ator Kevin Costner, né? É aquele ator que fez o guarda-costas maravilhoso, né? Carregando a... que maravilha, né? Hello, Simone. Então, vamos falar. Esse ator, o Kevin Costner, ele foi convidado para fazer aquele filme, Campo dos Sonhos. E foi muito interessante, porque quando ele recebeu o convite, os agentes dele falaram para ele não aceitar o convite, porque era uma coisa muito louca, que aquele filme ia ser um fracasso, que aquele filme ia prejudicar a imagem dele enquanto ator. Que para ele aceitar fazer aquele filme, tinham que colocar no roteiro mais brigas, palavrões, cenas de amor picante. Todos os agentes diziam isso para o Kevin Costner. Mas tinha uma vozinha dentro dele que dizia para ele que ele tinha que aceitar aquilo e que aquilo seria grandioso. Contra todas. Uma carta de amor, um filme lindo dele. Eu acho que esse eu não vi ainda, depois eu vou procurar. Então, contra todas as sugestões, orientações dos agentes, ele aceitou fazer o filme. E essa pressão que ele estava vivendo, o diretor também estava vivendo, porque queriam que ele mudasse o roteiro, que ele fosse, gente, olha por que eu estou contando essa história, porque ele fosse para um modelinho de roteiro que já faz sucesso, que tem que ter as cenas de briga, que tem que ter umas cenas picantes, que tem que ter uma ação assim, uma aventura assim. Então, o convite que eles recebiam é: ok, esse filme precisa mudar o roteiro para que ele tenha sucesso. Oi, Lídia, boa noite. Então, para que ele tivesse sucesso, mudar o roteiro. E neste momento, o Kevin Costner conversa com o diretor, falou: não esmoreça, se mantenha firme, eu estou do seu lado, não altere o roteiro. E eles seguiram em frente, não alteraram o roteiro. E naquele ano, Campo dos Sonhos arrebentou na bilheteria.
inclusive ganhou o Oscar de melhor filme. Coragem, gente, ousadia, coragem, lembra? É o que a gente fala aqui. Eles fugiram de um roteiro, eles fugiram de uma cópia, eles fugiram da fórmula do sucesso que já estava sendo praticada por muitos. E ganharam como melhor filme, Oscar de melhor filme. Outro exemplo, mais um da área, né, do cinema, dos filmes. Agora eu vou trazer para vocês a ousadia de Jornada nas Estrelas. Alguém aqui já assistiu essa série, Jornada nas Estrelas? Aquela série antiga, a série clássica que tem o Spock, Prosperidade, Vida Longa e Próspera. Alguém aqui assistia? Ou assistiu? Se sim, comenta aí. Assisti. Sou velha, Vânia, que nem tu ia assistir. Ou assisti agora, nas regravações. Bom, vamos lá. Imaginem o seguinte. Jornada nas Estrelas. Eles iam descontinuar o filme, a série, perdão, depois da primeira temporada. Era o plano, eles falaram, não, isso é muito louco, vamos descontinuar a série. Isso não vai fazer sucesso. Isso em 1966. Não fazer sucesso? Lídia, então, olha, vale a pena bater os olhos na série, tá? A Simone falou que está parecendo o RH do meu trabalho, trazendo coisas antigas. É isso aí, direto do túnel do tempo. Porque olha só que interessante essa série. E talvez isso desperte o interesse de vocês, mesmo que você não curta ficção científica, mas para você entender a série, o contexto da série. Então, imaginem, em 1966, uma série de ficção científica, e no comando da nave, né, no comando da Enterprise, a equipe de comando era recheada do seguinte: um russo, um japonês, uma mulher e negra, um representante do biotipo americano, que é o comandante, o Kirk, e para arrebentar logo todo tipo de discriminação, mete logo um vulcano ali. Então, um alienígena. E isso, gente, eu estou falando de 1966, ainda com uma memória muito forte dos conflitos entre Estados Unidos e Japão, em meio ainda aos combates de Guerra Fria da União Soviética, né, e dos Estados Unidos. E eles tiveram a coragem, eles tiveram a ousadia de colocar num comando uma equipe tão diversa, tão diferente. A primeira diretriz deles era de não interferência. Eles não podiam interferir culturalmente com os planetas, com as raças que eles fossem conhecendo. Gente, isso em 1966. Aquela atriz que é comediante, geralmente faz muita comédia, Whoopi Goldberg, acho que é assim que fala o sobrenome dela. Ela, quando criança, ela assistiu essa série. E ela tem uma entrevista que ela diz que ela descobriu o que ela queria ser na vida quando ela viu a Uhura fazendo o personagem de uma tenente da área de comunicações que sentava lá no topo junto com aqueles homens, resolvendo, decidindo, compartilhando e fazendo as coisas da jornada, né? Da nave, de cada viagem. A Uhura foi a primeira mulher a interpretar um papel, esse personagem dela, né? Foi o primeiro papel de uma mulher negra que não foi para a televisão como uma empregada, uma babá, uma serviçal. Gente, quando eles estrearam a série, veio tudo isso.
Não, a gente tem que descontinuar isso, porque isso não é isso que o povo quer ver. Não é isso que o americano típico quer ver. Não é isso que as pessoas querem ver. Eles só mantiveram a série por 7 temporadas. Depois virou, acho que uns 8 longas. Foi uma série que começou como série, depois virou longa no cinema. E que deu 1001 filhotes, porque depois disso, várias outras séries inspiradas em Jornada nas Estrelas continuam acontecendo. Então, será que não tinha sucesso? Não tinha possibilidade de sucesso? Ou era toda uma mentalidade fechada que dizia que não, assim não ia dar certo? Porque eles estavam fugindo do modelinho que as pessoas tanto estavam acostumadas. Veja se essas coisas não inspiram você. A mim, inspiram tremendamente. Quando eu olho para esse filme, por exemplo, do Jornada, eu falo, caramba, eles tiveram coragem de botar uma mulher negra na cabine de comando, de botar um japonês, botar um russo, e eles juntos, trabalhando em equipe, aquilo foi totalmente fora da caixa. Recursos, lógico, de tecnologia ainda precários, é uma série muito antiga, mas essa mensagem é contagiante. Porque muitas vezes a gente fica querendo fazer o quê? Copiar. A gente fica querendo fazer exatamente igual a todo mundo. Quando você vai para o mundo organizacional, você tem exemplos, por exemplo, do post-it da 3M, que o cara teve muita ousadia para fazer isso, né? Porque foi uma cola que não deu certo, ele acabou distribuindo na mesa das pessoas como se fosse um brinde, e daqui a pouco todo mundo começou a pedir no almoxarifado, aquele bloquinho que cola, e na realidade era o post-it. Assim nasceu o post-it por um erro, né? Um erro associado à ousadia do cara em não se deixar parar porque errou. Ele seguiu adiante. Então, o grande convite. Dá para a gente parar de copiar? Dá para que a gente assim, encontre dentro de nós a coragem para fazer algo que nunca foi feito? Embarcar nessa viagem, gente, de algo que nunca foi feito. Porque, sim, todas essas pessoas que nós admiramos hoje no mercado, todas essas pessoas, elas começaram com o quê? Elas começaram criando, muitas vezes, inspirado. Oi, Patrícia! Então, elas criaram muitas coisas inspirado em outras pessoas. Inspiração é uma coisa, cópia é outra. Inspiração. Vamos nos inspirar nesses grandes? Vamos nos inspirar, por exemplo, eu me inspiro muito nos meninos da consciência, né? Imagino que todas vocês também que estão aqui no canal. A gente olha para, caramba, como esses meninos criam, como tudo isso é incrível. Então eu me inspiro, mas eu não copio. Eu continuo aqui mantendo a minha, né, o meu viés, a minha pegada. O que eu tenho para trazer para vocês? As provocações, as inspirações que não são iguais às que ele fala. Não é igual ao que nenhum parceiro da TV fala. Nós podemos estar trazendo até uma coisa parecida, porque estamos falando de expansão de consciência, estamos falando de sermos nós, de abrirmos para as infinitas possibilidades da vida. Só que cada um vai entregar isso de um jeitinho. Isso é ter ousadia para não copiar. O que se requer para que a gente não copie? Vocês tinham imaginado em algum momento que de repente uma sériezinha de Jornada nas Estrelas pudesse ser uma inspiração tão grande?
para nos mostrar o quanto eles saíram daquele espaço da mesmice, o quanto eles tiveram coragem para criar algo tão diferente. Autenticidade, peculiaridade, sermos autênticos. Autênticos com os nossos jeitinhos, acreditar em nós mesmos, exato. Oi, Menaíde, tudo bem? Bem-vinda. Então, é acreditar em nós mesmas. Porque muitas vezes a gente olha porque o sucesso do outro foi assim, vou fazer igual. São todas as fórmulas que existem por aí. E será que a fórmula é a mesma? Será? Ou pode ser diferente? Será que eu sou obrigada a fazer tudo igual a todo mundo para que as pessoas valorizem o meu trabalho? Ou eu posso fazer diferente? E se o verdadeiro presente estivesse nisso, na nossa originalidade? E existe, gente, claro, eu vivo nesse espaço dos dois lados da moeda. Existe um risco quando a gente está indo para a originalidade. É como se fosse os dois lados. Eu quero ser original, eu estou correndo risco. Sim. E também é incrível, porque assim, mesmo... eu estou muito animada com uma coisa, e meu coração palpita, eu fico ali na maior animação, pensando em concretizar, em trazer aquele sonho. Mas o meu coração também palpita assim, se eu estiver morrendo de medo. Quando eu paro para pensar o que eu preciso fazer para fazer esse sonho se tornar uma realidade, meu coração vai palpitar da mesma forma. Então, já que você vai ter palpitação, querida, vamos palpitar aqui, convidando a ousadia. Porque se a gente fica lá na margem, a gente vai ficar o quê? Atolada no medo? Vamos morrer de tédio? E não, a gente tem uma coisa incrível para viver no mundo. E com certeza, o que eu percebo? Que nós fomos quase que hipnotizados, vamos usar essa palavra para ser assim mais de um entendimento mais comum. Nós fomos quase hipnotizados, eu não sei vocês, mas eu passei por isso, né? Nós fomos quase hipnotizados para sermos iguais aos outros quando éramos crianças. Então existia geralmente esse convite. Você faz prova na escola, tem o grupo que tira nota boa e o grupo que tira nota ruim. Aí você é convidada a ser igual a quem tirou um notão, né? Legal. Você tem um irmão, uma irmã, uma prima, primo que se dá bem nas coisas e aí você é convidado a... Por que você não estuda que nem o seu irmão, a sua irmã, ao seu primo, a sua prima, aquele seu coleguinha da escola? Você precisa... Então, o tempo inteiro a gente tem essa mensagem chegando. E aproveita, desprograma e atualiza essa mensagem. Desprograma e atualiza, que a gente não tem que copiar. Então, todos os lugares que as pessoas nos convidaram para isso, era repleto de boa intenção, na maior parte das vezes. Porque queriam que a gente se destacasse, saísse melhor. Por outro lado, conta se aconteciam com vocês. Comigo acontecia. Todos os seus amiguinhos vão a um determinado evento, a uma festa, ao cinema, alguma coisa. E aí você fala com sua mãe ou com seu pai, mas todo mundo vai. Aí o que eles nos dizem? Você não é todo mundo. Alguém aqui escutou isso? Você não é todo mundo. Não interessa se o seu amiguinho, seu nhenhenhê vai. Você não é todo mundo. Então, você não vai. E por que eu não me hipnotizei com isso? Essa é uma boa da gente se hipnotizar. Eu não sou todo mundo. Vocês que estão aqui agora ao vivo, ou vocês que vão assistir essa live depois, você não é todo mundo. Você não precisa ir para esse espaço de só copiar o que os outros estão falando ou fazendo.
Porque esse é o modelo de sucesso. Olha, a Menaide falando, sempre ouviu. Exato. A gente escutava as duas coisas. Quando era para um lado, por que você não faz igual? E quando a gente queria fazer igual, então agora eu vou fazer igual. Aí fala, você não é todo mundo. Então tá bom, né? Eu não sou todo mundo. E eu acabei me convencendo, gente, que eu não sou todo mundo. E que eu posso fazer diferente. Eu posso fazer escolhas diferentes e criar de uma maneira diferente. Então, vamos perceber isso. E ancorar essa outra parte da história. Eu ancorei um lado que eu tenho que copiar, ancora o outro, meu bem. Que eu não sou todo mundo. Eu me inspiro nas pessoas, me inspiro nos negócios, mas eu não faço cópia. Faça do seu jeito. É como se o divino tivesse trazido cada um de nós aqui para sermos únicos. E a gente está tentando copiar o outro. Alguém bota uma frase, aí todo mundo começa a botar aquela frase. Tá todo mundo lá fazendo aquele rios daquelas nhenhenhas, dancinha, aí todo mundo faz igual. Todo mundo vai copiar. Porque isso está dando views. Isso está dando ibope, isso está dando não sei o quê. Se aquilo vai muito contra você, cara, por que a gente vai fazer? Então, sim, é uma parte da estratégia do negócio. Pode ser uma parte da estratégia do negócio. Pode ser uma estratégia no seu trabalho. Pode ser uma estratégia no seu trabalho. Mas resguarda a tua essência. Exato, a Alberta colocou aqui. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Somos condicionados a fazer igual. Sim, mas a gente não é igual. Boa noite, Regina. Então, já que nós não somos iguais, vamos preservar o abobalhamento global. É isso mesmo. Fica todo mundo querendo copiar os videozinhos, fazer não sei o quê, fazendo... Não, faz o teu, seja original, faz alguma coisa diferente. E aqui, né? Se a gente for parar para pensar o quão especial cada um de vocês é. Gente, nesse canal, aqui na TV OMC, só tem gente incrível. Cada um de vocês, gente, são pessoas incríveis, com talentos incríveis. Pessoas que estão redescobrindo a própria vida, tendo coragem para andar, para fazer coisas diferentes, para escolher usar processos terapêuticos totalmente diferentes. Então, vocês todos são super presentes, com toda essa coragem de ser, né, cada um de vocês, uma pessoinha especial. Talvez a gente esteja tão condicionado, né, como ali, condicionado a fazer igual, como a Alberta falou, talvez a gente esteja tão condicionado que a gente passou até a acreditar que nós não somos criativos. Mas nós somos. E conto para vocês, existem ferramentas para desenvolver a criatividade, tá? Ferramentas, sim. E na quinta-feira, na minha live do meu canal, eu vou dar um mini curso de criatividade para vocês. Então, quem quiser explorar mais esse tema, quinta-feira, às 6 horas, no meu canal, reserva 1h10, por aí, porque a gente vai falar de criatividade, vou abrir aqui um PowerPoint, vamos fazer um treinamento de criatividade. Eu aqui já vou trazer só um convite para vocês. Todo mundo já ouviu falar em Walt Disney? Disney criava usando um método dos 3 personagens. Os 3 personagens que ele dividia eram: o primeiro personagem era o sonhador. O sonhador, gente, é uma pessoa que olha para cima, cabeça erguida, peito aberto, porque o nosso corpo influencia a neuroplasticidade, todo o meu conjunto, né? Então, olhar para cima, peito aberto. Quando ele invocava o sonhador, ele, naquele momento, ele demitia o crítico, o julgamento, todo mundo. Assim, agora é só criação. As ideias mais ridículas, não importa. Quem disse que isso é ridículo? Aí ele anotava tudo, anotava tudo. Fazia aquele brainstorm dele
com o sonhador. Depois é que ele fazia o convite para que o realista aparecesse. Era o segundo personagem que ele invocava. O realista, ele ia avaliar se aquelas ideias do sonhador eram viáveis para se colocar em prática. Mas sem medir esforços para que isso acontecesse. Só olhava. Isso é possível fazer. Isso, caramba, a gente não tem tecnologia ainda para isso. Espera aí. Então, o realista, ele só trazia o sonho para a realidade. No terceiro momento, ó, o terceiro aqui com dois, no terceiro momento, é que nós convidávamos, né, no caso ele, o Walt Disney, convida o crítico. Aí o crítico, neste momento, é que começa a olhar. Quais são os pontos fracos do plano? O que está faltando? Que problemas podem ocorrer? Gente, o crítico é o último estágio do processo criativo. Então, tudo isso tem perguntas para fazer. Olha as perguntas entrando lá. É que nem o método Sedona, né? Que eu estou gravando um curso sobre isso também, que foi criado em 1952, gente. As perguntas são usadas há muito tempo. Então, Disney também usava perguntas, tem um roteirinho de pergunta para cada parte. E no caso de você convidar, né? Ah, agora abre a porta e chama o crítico, é só no final. Mas o que eu faço hoje em dia? Ah, isso não vai dar certo porque não sei o que, aquilo não vai funcionar, não sei o que lá. Ah, esquece, Vânia, você está sendo louca com isso. Por quê? Porque eu estou deixando o crítico chegar em primeiro lugar. Eu não estou reconhecendo o fluxo, o processo de criação. Precisamos usar o processo. Usando ferramentas. Eu vou falar do método Einstein para criar, o Disney aprofundando e outras ferramentas. O mapa mental. São várias formas de você começar a confiar nas suas ideias. Abrir a mente e ir para esse espaço. E quem sabe você vai trazer um produto incrível, uma terapia incrível, um trabalho super diferente, até para o seu trabalho atual. Você vai resolver questões lá do teu dia a dia, porque você vai pensar fora da caixa. Você vai pensar confiando em você. Porque para a gente ousar, a gente tem que ser confiante, né? Confie em você. Você é fantástico. E se você percebe que usar algumas ferramentas de estímulo à sua criatividade vão te ajudar, quinta-feira, no meu canal, às 18 horas. Mas reserva 1h, 1h15, por aí, porque vai ser um mini curso mesmo, tá? Com PowerPoint, com tudo isso, para que vocês possam usufruir depois do material, baixar o material, usar os exercícios para o seu dia a dia, tá? Então, esse seria o convite e reflexão de hoje. Confie em você. Ouse não ser uma cópia. Reconheça o ser incrível que você é. O outro também é. Mas se você não trouxer para o mundo o que você veio trazer, você pensou o que vai acontecer? Tem um presente em você que só você vai trazer. Então, ouse criar a sua vida. Ouse ser criativo e trazer as suas ideias super originais. Eu estou todo dia aqui, eu sou Vânia Rigo, eu falo sobre a Escola da Ousadia, trazendo insights sobre pequenos momentos de ousadia na nossa vida, mas que podem fazer uma grande diferença. Estou aqui toda terça-feira, às 6 horas. E aqui nas quintas no meu canal, no YouTube. YouTube Vânia Rigo. E o Instagram já foi postado aqui também. Também é Vânia Rigo, gente. Eu sou a pessoa mais óbvia nesse aspecto. Eu sou Vânia Rigo no Facebook, Vânia Rigo no YouTube e Vânia Rigo no Instagram. Vejo vocês em breve, numa próxima live. Ou na quinta-feira, lá no meu canal para o curso de criatividade. Tchau, tribo dos unicórnios valentes.